E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Bom, hoje eu quero trazer algumas dicas de treino para vocês aqui. Eu quero ser bem breve, tá? No meu canal principal agora eu quero começar a gravar sobre vídeos de academia e eu acho que se vocês puderem me ajudar lá vai ser muito bom, então eu vou deixar aqui na descrição o meu canal de vlogs, meu canal, né, da minha vida e tudo. E, bom, é um SMR hoje, né, aqui nesse vídeo. Então vai ser um vídeo ASMR, obviamente, né? Bom, eu quero explicar um pouco da minha trajetória, até onde eu cheguei, como eu cheguei até hoje, que também não é muito resultado, eu não tenho muito resultado, tá? E eu vou explicar alguns fatores para vocês do motivo de eu não ter tanto resultado quanto eu deveria ter. Bom, para começar, eu comecei na academia em dezembro de 2019, tá? Eu tinha 14 anos na época, eu ia fazer 15 em maio de 20, né, de 2020. E, assim, a academia entrou no momento perfeito para mim, porque eu definitivamente estava precisando de crescimento, de algum propósito, né? Porque, assim, até aquele momento eu não tinha nada para fazer, nenhum esporte, e, assim, eu nunca entendi o real valor, o quanto isso mudaria a minha vida. E isso, assim, a academia, foi um divisor de águas para mim. Então, a gente pode resumir isso a duas partes, né? Vou falar mais baixo, que eu acho que eu tô falando muito alto, né? A gente pode resumir isso a duas partes, né? A minha vida antes da academia e a minha vida depois da academia. Então, rapaziada, a minha vida antes da academia era bem complicada, porque, bom, eu apanhava das pessoas na escola, apanhava dos moleques lá, e pá. Então, tipo assim, era bem complicado, muito complicado, 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 complicado. Relaxe. Eu não sei fazer isso, tá? Eu tô aprendendo. É isso. Bom, então eu tentei começar. A primeira vez, na verdade, que eu fiz foi em julho de 2019. Só que eu tinha sentido bastante dores naquela época nos músculos e, assim, eu era bem frangolino, não voltei. Aí em dezembro eu peguei firme com meu tio, né? E aí eu ia com meu tio e realmente foi uma experiência bastante interessante. E aí eu realmente peguei firme. Aí veio a pandemia, né? Fiquei treinando até março de 2020. Na pandemia eu fiquei parado, voltei só em agosto. E é isso. E aí, desde então, nunca mais parei na academia. Teve alguns hiatos, né? Alguns momentos que eu parei, por exemplo, ano passado, no final do ano, acho que eu fiquei um mês sem treinar, 2 meses, mas assim que eu voltei, eu já voltei rápido, porque a minha memória muscular até ano passado já era bem boa. Mas assim, 2019, 2020 foi um ano morto para meu desenvolvimento nesse quesito, porque eu só fui ter resultado mesmo, começar a ter resultado em 2023, que foi quando eu peguei mais firme. E então de 2023 para cá é o que eu conto. Então eu vou contar para as pessoas quanto tempo você treina. E aí eu conto que eu comecei em 2023, né? Porque assim, se as pessoas verem o meu shape de 6 anos de treino, elas vão ficar assim, caramba, você não tem 6 anos de treino, porque você é um frango. E assim, questão de força, eu tenho força, tá? Isso realmente eu tenho uma quantidade interessante de força em relação a pessoas que têm o mesmo tamanho de braço que eu, até maiores, tá? Isso aí eu posso falar. Eu posso não ter tido muito resultado em shape, mas meus músculos ficaram muito fortes. Peitoral, principalmente. Peitoral é o meu músculo mais forte, costas também. Então, assim, eu desenvolvi bastante força ao longo desses anos, né? Então, assim, foi bastante interessante para mim. Para minha estrutura muscular, né, que não é muito grande, né, ela teve um desenvolvimento de força, mesmo que não de alimentação, não, mesmo que não de tamanho. E é justamente que a gente entra nesse ponto, né, minha alimentação e minha dieta e meu treino, na verdade. Por que que eu não tenho mais resultado? Por que que eu não tenho muito resultado aqui no presente momento, assim, como era pra eu ter? Basicamente, o maior motivo de eu não ter resultado é simplesmente eu mesmo, tá? E assim, não só eu mesmo, como também a condição financeira. Vamos lá. Primeiro, uma dieta pra eu realmente crescer atualmente, eu vou gastar uma grana muito boa, tá? É uma grana
expressiva, tá? É um dinheiro, eu tava fazendo as contas ali, uma dieta calórica mesmo para bater os macros, para ter um superávit calórico ali do que eu necessito, é em volta de 3.300 mil calorias, e para piorar eu trabalho com pintura, então assim, é um trabalho que exige bastante energia, que puxa bastante, que queima bastante calorias, e isso é um problema para quem faz academia, não para quem faz academia, mas para quem faz academia e é ectomorfo, que nem eu, que tenho um metabolismo acelerado, né? Mas para quem não tem, é excelente. Mas, bom, basicamente, a alimentação, cara, que eu preciso de ter hoje é de R$ 700 para cima, tá? Infelizmente, se eu quiser realmente ter um resultado interessante, agora eu começar a ter resultado expressivo, eu preciso de fazer essa dieta. E é uma dieta assim que eu não tenho nenhuma condição de gastar R$ 700 em comida, isso é impensável. E esse é o mínimo, tá? Eu posso gastar menos, só que aí já vai ficar um pouco mais ruim. Não em questão de preço, mas eu falo assim, querendo ou não, vai ficar caro, entendeu? Menos de R$ 500 não fica. Imagina você gastar R$ 500 de alimentação por mês, cara. Ainda mais que eu tô pagando algumas coisas, então, mano, eu não tenho condição nenhuma de comprar, né? Então, assim, eu acho que eu tô falando muito alto, né? Me empolguei. Então, assim, basicamente é isso. Então, eu não posso forçar a barra, né? Pelo menos não por enquanto. Então, esse é o maior problema. E também, mesmo se eu queira, mesmo que eu faça dieta, eu não tenho muita disciplina pra dieta. Isso é uma coisa que eu tenho que aprender. Apesar de eu não beber, não fumar, eu não bebo desde a minha formatura do terceirão, que foi em 2022, em novembro. Inclusive, eu falo isso pra todo mundo, que eu gosto de me gabar, que eu não bebo. Isso é uma coisa que não faz diferença pra mim. Então, eu realmente não bebo, vai fazer 3 anos, né, agora em dezembro. Então, assim, porcarias também, como bolacha recheada, Ruffles, Doritos, essas coisas eu não gosto, tá? Um lanche no final de semana ou outro de vez em quando, uma coca de vez em quando, um chocolate muito raramente eu como, mas é coisa rara, tá? Então, assim, eu tô trocando até a margarina por requeijão, mesmo que seja bem mais caro, mas é menos sujo, né? Menos pior. Assim, tem gordura saturada também, mas é menos pior, né? Que a margarina. E o meu maior problema é a alimentação, né? E a dieta. Não, a alimentação e o treino, né? E o treino, no caso, a gente fala sobre... O meu treino, ele é bom, só que ele não é aquele treino para o meu nível. Como que eu explico isso para vocês? Basicamente, eu precisava de um treino muito mais intenso para realmente chegar aos meus objetivos, né? Então, eu precisaria de um treino, eu posso colocar aí 5 vezes mais intenso. Porque meus treinos, eles não são intensos, eles são bons, eles pegam, é aquele treino que meu músculo tá pegando, mas não é aquele treino ultra intenso. E era isso que eu precisava para ter resultado. Só que eu não faço. Por quê? Não me pergunte, porque eu também não sei. É falta de vergonha na cara, tá? É só isso. É por isso que eu não tenho mais resultado. Mas em questão de força, como eu tô dizendo pra vocês, a força, eu consegui construir uma força bem interessante nesses últimos 2, 3 anos aí. Então, isso é motivo de orgulho. E é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. E eu vou dar algumas dicas pra vocês não fazerem o que eu fiz, tá? E a primeira dica é: nunca saia sem comer nada, principalmente no treino de perna. O treino de perna, ele é importantíssimo, tá? Porque ele libera GH, que é o hormônio do crescimento. Então, se você treinar a perna bem, você vai ter resultado, você vai colher os frutos em todos os outros músculos. Então, é importantíssimo você se alimentar bem e fazer o treino de perna. No treino de perna, você, de preferência, coma mais, tá? Porque o treino de perna, ele queima muita caloria, ele puxa muita energia. Se você comer, sair de casa ter tomado só um café, você vai se danar, tá? Então, assim, você vai ficar alucinado por causa do café, mas você não vai ter energia pra fazer aquele treino. Então, se alimente direito. Geralmente, quando eu saio pro treino, eu como um pão francês e uma banana, ou uma banana e leite com café. Porém, no treino de perna, eu como 2 bananas. E isso é interessante porque é uma energia de rápida absorção, né? É uma energia que absorve o corpo da gente absorve de uma forma muito rápida. E que eu tô falando pra vocês, a perna, ela é importantíssima. A segunda coisa que também eu não te falei no começo do vídeo é a questão da água, cara. 3,5 litros é o que eu preciso para o meu peso, tá? Para o meu peso e para eu treinar. Se eu não treinasse, eu tinha que poder beber menos. Mas como eu treino, tenho que beber 3,5 litros por dia. E é bem difícil, tá? Mas depois que você pega o costume, você fica tranquilo, tá? Isso aí é o que eu faria desde o começo.
E é coisa que eu não sou muito de fazer. A terceira coisa que eu também mudaria é a questão do celular, tá? Eu acho que parando para analisar bastante, é muito interessante você escutar música enquanto você treina, mas ao mesmo tempo aquilo é uma distração para você. Você ficar pegando o celular pra trocar música toda hora. Eu sou assim, eu não consigo simplesmente deixar uma playlist rolando. Eu tenho que tocar a música que eu quero naquele momento. Eu sou desse jeito, eu não consigo, cara. Então eu preciso obrigatoriamente tocar música. Então eu preciso, se eu quiser ter mais foco no meu treino, de largar o celular. Então eu deixo o celular lá na mesa, eu sempre levo, não deixo em casa, mas eu deixo lá na prateleira da academia e vou treinar. Eu acho que é mais foco pra mim, é melhor pra mim, tá? E assim, não negligencie, outra dica, não negligencie os estudos, tá? Não negligencie fazer o exercício corretamente e procure sempre se especializar, ficar bom, saber treinar. Chegar lá e, pô, eu sei treinar, eu sei que isso aqui pega posterior de ombro, eu sei que isso aqui vai pegar mais quadríceps do que posterior de perna, eu sei que isso aqui vai pegar mais glúteo do que posterior. Então assim, você tem que entender o que você tá fazendo pra você poder extrair o máximo. Isso é uma coisa que, assim, eu só fui entender depois de alguns anos, né? Então, assim, é o que eu tô falando pra vocês. Era pra eu ter muito mais resultado do que eu tenho hoje, mas se eu tivesse seguido essas dicas, né, eu estaria melhor do que eu tô hoje, tá? Então, assim, parece papo de coach, né? Essa questão de, 5 coisas que eu falaria pra você fazer pra você não cometer o mesmo erro que eu, os mesmos erros que eu, né? 5 erros que eu queria que alguém tivesse me falado lá no começo. Mas, assim, depois que você entende, realmente você vê que não é clichê, é verdade, é simplesmente a pura verdade, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dica. Esse vídeo aqui é sem roteiro, tá? Eu não gosto de fazer SMR com roteiro, pelo menos não agora que eu tô começando. Acho que é isso. E não negligencie a alimentação, tá? Para de beber, para de comer porcaria, beber só socialmente, tá? Uma vez ou outra. E é isso. Acho que é isso. E não negligencie o sono também, tá? Um sono bastante completo, no sentido de ser um sono interessante, mas não além da conta, né? Então ali de 7 a 9 horas por dia é um sono ideal aí, se você conseguir. Claro que tem gente que faz faculdade até tarde, faz uma 6x1 aí, trabalha de 6x1, chega tarde, aí infelizmente não tem o que fazer, né? É melhor você não passar fome do que você ter um sono adequado. Tem momentos que infelizmente a vida vai cobrar e a vida vai, mas se você puder, tá? Se você às vezes fica no celular à toa antes de dormir, tá? Evita, tá? Evita e vai dormir, aproveita o máximo de sono que você puder, tá? E é isso. E creatina, tá? Agora que eu passei a tomar creatina, tinha bastante tempo que eu não tomava suplemento. Cara, a creatina é oficialmente, assim, todo mundo sabe, é um dos suplementos mais importantes. É um suplemento que faz tudo diferente. Acho que tem um mosquito voando aqui no... O que é isso? É um suplemento bastante interessante, tá? Pra você tá crescendo. E acho que é isso. Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Foi só algumas dicas, tá? Não me leve a sério. Se você quiser resultados reais, consulte um personal trainer, consulte um nutricionista. Eu só dei algumas dicas aqui bobas, coisas simples que você encontra em qualquer canto da internet. Mas é pro seu relaxamento. Vamos relaxar. Agora dorme, porque você vai ter resultado. Dorme porque você vai ter resultado. Pode ficar tranquilo. Fica relaxado, relaxado, relaxado. Você vai ter resultados. Você vai crescer e ficar maior que o Ciban. Você vai crescer e ficar maior que o Ramondino. Descanse, durma bem. Sonhe com você ganhando 80 quilos de massa muscular. Essa noite você vai ganhar 80 quilos de massa muscular. Então é isso, galera. Que você tenha um sono bastante... que eu espero que eu tenha conseguido fazer você dormir. Se você não dormiu, bom, vai assistir outros vídeos do canal aí, que tem alguns videozinhos aí. E é isso. Até mais. Fique ligado que agora vai ter vídeo toda semana no canal, tá? Agora que eu comprei meu iPhone 15 pra gravar os vídeos que eu já tava precisando há muito tempo, eu tô bem empolgado pra gravar. Bem empolgado mesmo, eu tô muito feliz. Inclusive, depois eu vou mostrar pra vocês um vídeo mostrando o que tem no meu celular, tá? Acho que vai ser interessante fazer isso, né? E, bom, é isso. Até mais.